Pessoal, vamos agora fazer uma série de exercícios sobre engenharia de requisitos. A gente vai seguir a mesma dinâmica das aulas anteriores, onde a gente vai ver a questão, analisar a questão e, se for necessário, a gente revisa sobre aquele assunto. Engenharia de requisitos ele é um tópico que é mais simples do que o tópico RUP, a gente tem menos informação para armazenar, porém, cai muita questão sobre isso. As bancas abordam muito, elas aproveitam muito esse tópico para cobrar questões relacionadas. Então vamos iniciar aqui, conforme a gente for fazendo as questões, a gente vai entrando em discussão sobre os principais pontos. Ao determinar os requisitos de um projeto, é necessário levantar os requisitos funcionais e os não funcionais. E aí, pessoal, primeira coisa, primeira informação para a gente poder resolver essa questão é saber diferenciar requisito funcional de requisito não funcional. Isso aqui é muito abordado pelas provas e é critério básico, a informação básica aqui que a gente tem que saber. Requisito funcional, ele é expresso em termos de funcionalidade, como o próprio nome diz, vão ser as funcionalidades que meu sistema vai apresentar. E requisito não funcional, ele é expresso por meio de premissas ou restrições. Vamos tentar entender. Por exemplo, se eu falo que o meu sistema ele precisa ser capaz de calcular o percentual de participação de cada funcionário. Isso é um requisito funcional, é uma funcionalidade que eu espero que o meu sistema atenda. Agora, se eu digo que o meu sistema ele deve ser capaz de processar uma determinada informação em menos que 2 segundos. Então, isso é uma premissa, uma restrição que eu estou colocando. Eu estou restringindo. Meu software deve ser capaz de processar em menos de 2 segundos. Então, essa restrição ela é encarada como um requisito não funcional. Geralmente, requisito não funcional eles são expressos em termos numéricos. Então, eu tenho aqui um requisito não funcional e eu vou ter algum termo numérico expressando esse requisito. Por exemplo, não pode demorar menos que 2 segundos, foi o exemplo que eu falei para vocês. Tem que ser atualizado a cada 20 minutos, alguma coisa desse tipo. E o requisito funcional, geralmente, também isso não é regra, ele vai depender de alguém para acionar aquela informação. Então, alguém pode ser uma pessoa ou um sistema, ou uma rotina automatizada, mas vai depender de alguém para efetuar aquele processamento. Então, vamos ler aqui o que a questão está falando. Os requisitos não funcionais, então, são os RNFs, requisitos não funcionais, expressos em termos de premissas ou restrições. Define com detalhes exatamente o que deve ser implementado. Pessoal, definir com detalhe o que deve ser implementado, ele não está deixando informação aqui para mim se isso que vai ser implementado é uma funcionalidade ou se é uma restrição. Então, eu não sei dizer se isso aqui é um requisito não funcional. Isso aqui não está claro. Vamos ver a próxima. Define explicitamente as funções que o sistema não deve executar. E aí, pessoal, funções, requisitos funcionais. E aí a pergunta que vocês podem fazer é o seguinte: poxa, mas o requisito funcional ele não vai expressar aquilo que meu sistema é capaz de fazer? Eu posso expressar também aquilo que ele não é capaz de fazer? Posso sim, posso fazer isso através dos requisitos funcionais. Se eu quiser deixar claro, se eu tiver alguma informação que ela pode ser interpretada de forma ambígua, eu posso dizer o que ela vai fazer e o que ela não vai fazer. Então, isso aqui está correto se estivesse tratando de requisito funcional. Alternativa C, indica os serviços que o sistema deve prestar. E aí, pessoal, serviço que o sistema vai prestar é sinônimo de funcionalidade. Então, isso aqui é um requisito funcional. Representam restrições aos serviços oferecidos pelo sistema. E aí é exatamente aquilo que eu falei para vocês. Requisitos não funcionais, eles vão representar restrições. Se eu digo, por exemplo, o meu sistema ele tem que ser executado apenas na plataforma Java. Eu estou restringindo ele, então seria um requisito não funcional. Essa aqui sim é a definição correta do que é um requisito não funcional. São descrições de que serviço o sistema deve fornecer aos usuários. Pessoal, descrição de serviços, sinônimo de funcionalidade. Então, isso aqui é um requisito funcional. Bem simples, questão bem tranquila, bastava a gente saber diferenciar requisito funcional de requisito não funcional. Alternativa correta, portanto, alternativa D. Na engenharia de software, os requisitos que descrevem o comportamento externo do sistema, estabelecendo uma descrição detalhada das funções, dos serviços e das restrições operacionais do referido sistema, são os requisitos. E aí, pessoal, então vamos lá. Requisito funcional expressa o quê? Expressa as funcionalidades, certo? Então, ele está dizendo aqui que estabelece uma descrição das funções. Opa, requisito funcional.
dos serviços e das restrições. Opa, pera aí, restrições? Eu não falei para vocês que restrições são requisitos não funcionais? E agora? Agora a gente olha aqui na alternativa e tem funcional e não funcional. E aí, pessoal, isso aqui é para a gente ver que não basta a gente só saber requisito funcional e não funcional. A gente tem que saber que existe também um outro nível de requisitos, que são os requisitos de sistema ou requisitos de usuários. E esses dois aqui, pessoal, o que diferenciam eles de todos os outros é que o requisito de sistema e o requisito de usuário, eles têm níveis de detalhamento diferentes. Então, pessoal, enquanto um requisito de sistema ele vai ter uma descrição detalhada sobre um requisito, os requisitos de usuário eles vão ser declarações abstratas de alto nível. Então, o que diferencia um requisito de sistema de um requisito de usuário é o nível de detalhamento deles. Uma declaração de sistema vai ter informação detalhada, um nível muito mais baixo. E os requisitos de usuário vão ser uma declaração em alto nível. Então, pessoal, a diferença é toda essa, só o nível de detalhamento. Então, o requisito de sistema ele pode ser funcional ou pode ser não funcional. E o requisito de usuário, mesma coisa, ele pode ser funcional e pode ser não funcional. Então, essa aqui era a pegadinha da questão. Muita gente olhava isso aqui e falava, poxa, isso aqui é funcionalidade, e marcava aqui a alternativa A. Só que está errado porque ele fala também de restrição. Então, a gente tinha que se atentar ao que ele está falando aqui, uma descrição detalhada. E aí, pessoal, descrição detalhada é o quê? Requisito externo, requisito de sistema ou requisito de usuário? Externo, está fora, externo seriam os requisitos legais, os requisitos de normas, então não tem nada a ver. De sistema ou de usuário, então só pode ser requisito de sistema. Por quê? Porque é uma descrição detalhada das funções, ou seja, funcionalidade e restrições. Então, funcionalidades e requisitos não funcionais. Então, a resposta correta é aqui a alternativa C. Uma equipe de analistas está entrevistando gerentes de área para levantar os requisitos do novo sistema de reserva de uma companhia aérea. Considere as afirmativas sobre os requisitos levantados. O usuário poderá fornecer um roteiro com múltiplos pontos de parada. Pessoal, vamos pensar, isso aqui é uma restrição ou isso é uma funcionalidade esperada do meu sistema? O usuário poderá fornecer um roteiro. Então, perceba que eu tenho um ator que vai interagir com alguma funcionalidade, ele vai fornecer um roteiro. Então, isso aqui é um requisito funcional. Não está expressando nenhuma premissa, nenhuma restrição. O total a ser pago deverá ser expresso na moeda escolhida pelo usuário. Ou seja, pessoal, aqui eu tenho também um ator, que seria o meu usuário, interagindo com o sistema. E o total a ser pago vai ser expresso na moeda que o usuário escolheu. Então, isso aqui é um requisito funcional também, porque eu espero que o meu sistema ele tenha uma funcionalidade que vai permitir que o usuário escolha qual o tipo de moeda a ser expresso. As trocas de informações com sistemas das empresas coligadas, hotéis, locadoras, veículos, etc., são feitas através de web services. E aqui, pessoal, aqui ele está definindo uma informação. Aqui ele está me dizendo o seguinte, que as trocas de informações elas têm que ser feitas através de web services. Então, ele está restringindo o modo de operação do meu sistema. E quando ele restringe, quando ele coloca uma premissa ou uma restrição, ele está falando o quê? Requisito não funcional. Então, qual é a resposta correta? Alternativa C, 1 e 2. A terceira trata de um requisito não funcional e a questão está pedindo um requisito funcional apenas. Alternativa correta, alternativa C. As técnicas de identificação de requisitos de sistemas possuem características apropriadas a cada situação. Nesse contexto, analise as afirmações sobre as técnicas a seguir, considerando que a abordagem baseada em workshop de requisitos utiliza momentos de descontração como forma de dinamizar o trabalho em equipe. Primeiro, vamos entender o que é um workshop de requisito, né, pessoal? Vamos relembrar isso aqui. Isso foi visto na aula teórica, mas vamos relembrar aqui. Então, o workshop de requisito ele vai ser uma espécie de reunião onde eu vou ter todos os stakeholders participando durante um período intensivo. Então, por que um período intensivo? Porque, diferente de uma reunião qualquer, eu tenho uma definição aqui quantas horas que vai durar esse meu workshop de requisitos. Então, eu vou ter um facilitador, que vai ser o responsável por dar a todo mundo a oportunidade de falar, ele vai manter a sessão sob controle, vai reunir informações, registrar descobertas, resumir a sessão e vai elaborar as conclusões. Mas o que caracteriza um workshop de requisitos é a participação de todos os envolvidos durante um período intensivo. Então, aqui, quando ele diz que utiliza momentos de descontração como forma de dinamizar o trabalho em equipe, ele está correto, porque, na verdade, o que eu vou fazer
É juntar todas aquelas pessoas, colocar todos envolvidos uma mesma finalidade e colocar todo mundo para participar. Então eu vou utilizar momentos de descontração. Como é um período intensivo, ele vai demorar por volta de até 8 horas, eu tenho também essa questão da dinâmica do trabalho em equipe. Então está certa essa alternativa aqui que trata do workshop de requisitos. Cenários, utiliza exemplos práticos descritivos do comportamento de um sistema. E aqui, pessoal, aqui não tem segredo. Cenários, eles são exemplos da vida real, são descrições de exemplos de sessões de interação. Então eu vou começar com o esboço de uma interação e depois eu vou adicionar detalhes. Na verdade, minha ideia aqui é tentar reproduzir uma situação da vida real. Então está certo isso aqui, eu vou utilizar exemplos práticos para descrever algumas informações sobre o meu sistema. Entrevistas e questionário mostra-se inadequada na fase inicial de obtenção de dados. Aí, pessoal, isso aqui está errado, né? Dizer que uma entrevista ou um questionário ele vai ser inadequado na fase inicial. Por que seria inadequado? Na fase inicial eu estou coletando informação, quanto mais informação eu tiver, melhor. Então, tanto a entrevista quanto o questionário, eles são válidos sim, porque eles vão possibilitar que eu consiga coletar uma série de informações que vão ser relevantes para o meu estudo. Então, está correto o que se afirma nas alternativas 1 e 2. A alternativa B é a nossa resposta correta. Para superar as dificuldades encontradas na execução do levantamento de requisitos de sistemas, uma empresa estuda as vantagens e as desvantagens de diferentes técnicas. Qual a técnica de levantamento de requisitos baseada na observação em que o analista se insere no ambiente de trabalho no qual o sistema será utilizado para compreender a política organizacional e a cultura de trabalho com o objetivo de familiarizar-se com o negócio e a sua história? Pessoal, essa aqui é uma informação que muita gente não conhece, mas depois que aprende também não esquece mais. Então, pessoal, aqui o que ele está falando, a técnica que é baseada na observação, onde o analista ele vai imergir no ambiente de trabalho e vai ficar lá observando para tentar entender tudo aquilo que acontece, ela recebe o nome de etnografia. Então, pessoal, isso aqui, quando vocês verem essa palavra, vocês não vão errar mais. Então, na verdade, isso aqui tem o seguinte objetivo. Imagina que você chega para o usuário e fala assim, usuário, me diz como é que funciona o seu processo. Aí ele vai falar, olha, meu processo funciona da seguinte forma. O gerente de projeto ele vai pegar aquele meu projeto, vai carimbar e vai mandar para mim. Eu pego esse projeto, verifico se as informações estão corretas e mando para o analista de controle. Então ele vai descrever aqui o processo. Mas, na verdade, muitas vezes, o usuário ele fala a forma que ele queria que aquilo fosse. Ele fala a forma que aquele processo funciona na teoria. Mas você quer saber como que aquilo funciona na prática. Então você vai para lá, entra no ambiente do usuário e fica observando. E aí você vê que aquele processo que ele falou que o gerente carimbava, depois ele enviava para o analista de controle, na verdade o próprio usuário pega aquele projeto, ele mesmo carimba e ele mesmo envia para outra área. Então não tem nada disso aqui que foi descrito por ele. Então a ideia da etnografia é você observar como é que funciona o processo de trabalho na prática, para você tentar entender como que funciona, como que o usuário trata aquele processo e você tentar ver qual seria a melhor forma de aplicar aquilo no projeto que vai ser desenvolvido, qual a melhor forma de levantar o requisito necessário para poder implementar aquelas informações. O workshop, pessoal, aqui no caso do levantamento de requisitos, é uma técnica para você poder juntar os participantes todos em uma única reunião. JAD é uma técnica de entrevista também que foi originada pela IBM, é o Joint Application Design. É uma técnica de reunião que ela tem o objetivo de acelerar e consolidar o desenvolvimento de aplicações. Entrevista a gente já conhece, só que entrevista ela tem algumas particularidades também, pessoal. A entrevista ela pode ser aberta ou ela pode ser fechada. E ela pode ser formal ou informal. Então, pessoal, só para a gente entender. Entrevista formal é uma entrevista que você vai marcar a hora, você vai determinar um horário para aquilo, vai marcar a sala de reunião e tudo mais. Então tem toda uma formalidade. A informal não. A informal você vai lá, chega no usuário e fala assim, olha, a gente pode conversar sobre tal coisa? E começa a conversar com ele. Então não tem aquela formalidade. E aberta ou fechada, a entrevista aberta, você chega sem ter as perguntas que você vai efetuar ainda. Então conforme a conversa vai desenrolando, você vai fazendo algumas perguntas, você vai desenvolvendo as suas informações. E a fechada não. A fechada você já chega com um questionário, já com um conjunto de perguntas que vão ser efetuadas. Então isso aqui é uma característica importante também que muita gente não conhece sobre a entrevista. E brainstorming é o famoso toró de ideias. A ideia é você colocar várias pessoas reunidas e todos poderem dar opinião sobre um determinado ponto. A ideia do brainstorming é que nenhum deles possa ser censurado, que
cada um possa falar à vontade e que você consiga tirar algo de produtivo ao final dessa reunião. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa D. Então, sempre que vocês virem essa palavrinha etnografia, vocês vão lembrar que, na verdade, é uma técnica de observação para possibilitar o levantamento de requisitos da forma que eles funcionam na prática. Uma equipe de desenvolvimento de sistemas foi contratada para confeccionar o software de controle de voo de uma nova aeronave. Sabendo que esse assunto é novo para os membros da equipe, a primeira ação a ser tomada no contexto de levantamento de requisitos é... Então vamos lá, pessoal. O que a questão está perguntando aqui é que quando eu for fazer o levantamento de alguma informação de um projeto, quando as pessoas da minha equipe ainda não conhecerem sobre aquele assunto, qual deve ser a primeira ação tomada no que se refere a levantamento de requisitos. Então vamos ver as alternativas. Determinar as necessidades iniciais do cliente pela aplicação de questionários. Então eu estou chegando todo mundo, eu e minha equipe, ninguém conhece ainda o modelo, ninguém conhece ainda a organização, e a primeira coisa que eu devo fazer é aplicar uma série de questionários para validar essas informações? Bom, vamos deixar aqui com interrogação, vamos ver as próximas. Realizar um modelo de negócio usando diagramas UML para descrever os processos de negócio do cliente. Então, pessoal, vocês acham que a primeira ação é tentar realizar o modelo de negócio usando os diagramas para descrever os processos de negócio do cliente? Então, a primeira coisa é isso aqui. Vamos deixar uma interrogação também. Vamos ver a próxima. Aumentar o máximo possível o nível de compreensão da equipe sobre o campo de aplicação. Pessoal, essa alternativa aqui, ela faz todo sentido, uma vez que a gente já estudou o modelo RUP. E a gente sabe, eu falei para vocês, que o RUP ele tem uma preocupação muito grande nas primeiras etapas do projeto de fazer o quê? De fazer a modelagem do negócio, que é, na verdade, uma forma de que todos os envolvidos tenham o mesmo entendimento sobre a organização, sobre a compreensão daquilo que precisa ser desenvolvido. Então, essa questão aqui ela faz todo sentido, uma vez que existe essa importância de, antes de você começar a desenvolver, antes de você começar a definir as informações necessárias para um projeto, você se preocupar primeiro em obter um nível de compreensão necessário de todos os envolvidos, para que todos estejam no mesmo nível de entendimento sobre aquilo que precisa ser implementado. Então, essa questão aqui ela faz todo sentido, pessoal. E é essa aqui a nossa resposta correta. Antes de eu realizar o modelo de negócio, antes de eu enviar questionário, primeiro eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Como é que eu vou montar um questionário se eu ainda não tenho todas as informações, se eu ainda não tenho um entendimento comum, eu e minha equipe, sobre aquilo que precisa ser feito? Então, o questionário eu não vou ter nem muitas perguntas para serem feitas. A ideia é você entender primeiro o negócio, depois que você entendeu, aí você começa a fazer perguntas sobre aquilo para especificar melhor o que é necessário. Então, essa aqui é a nossa resposta correta. Vamos ver as outras duas alternativas. Criar rapidamente um protótipo descartável do produto, com base nas entrevistas preliminares. Aqui é a mesma coisa, pessoal. Como é que eu vou criar um protótipo descartável do produto se eu ainda não tenho as informações necessárias, se eu ainda não conheço o produto de forma plena? Na verdade, pessoal, a gente tem que lembrar também que o protótipo, eu tenho dois tipos. Eu tenho o protótipo descartável ou tenho o protótipo evolucionário. Vocês lembram qual a diferença entre esses dois? O protótipo descartável, eu vou utilizá-lo para fazer uma série de levantamentos de informações, levantar uma série de requisitos que não estão muito claras, não estão muito definitivas ainda. Então, eu pego, crio um protótipo, apresento aquele protótipo e valido as minhas informações. Depois, então, eu descarto o protótipo. E a prototipagem evolucionária já é o contrário. Eu vou utilizar para validar algumas informações, mas esse protótipo ele vai evoluir até que ele se transforme no meu produto final. Então, a diferença entre a prototipagem descartável e a prototipagem evolucionária é que no descartável eu descarto o meu protótipo. E na evolucionária eu evoluo esse protótipo até que ele se torne um produto final. Mas aqui, pessoal, segue a mesma ideia, a mesma justificativa que a gente deu para os anteriores. Para eu criar um protótipo, eu tenho que primeiro ter algumas informações. Se eu ainda não tenho informação nenhuma, se a minha equipe ainda não está com entendimento comum sobre aquele assunto, se é um assunto novo, então primeiro eu tenho que conhecer aquele campo de atuação. E por último, a alternativa E diz que verificar a viabilidade das especificações não funcionais exigidas pelo cliente. Aqui, pessoal, acabou a criatividade do examinador. Aqui ele já colocou uma informação que não tem nada a ver. Verificar a viabilidade da especificação não funcional. Então, primeiro eu vou me preocupar com as coisas não funcionais e depois eu vou ver os requisitos funcionais. Não faz muito sentido essa alternativa aqui. Na verdade, aqui parece que esgotou a criatividade do examinador e ele colocou uma questão qualquer apenas para preencher as 5 alternativas. Vamos fazer mais uma aqui. Uma fábrica de software recomenda que a documentação de especificação funcional de um sistema deve ser clara para o cliente e detalhada para o desenvolvedor, estabelecendo um contrato entre eles. Documento de especificação funcional tem como característica. E aí, pessoal,
Falei para vocês sobre os requisitos de sistema e requisitos de usuário. Então, quando ele fala aqui, na verdade, que uma documentação ela deve ser clara para o cliente, qual é o documento que vai ter a informação clara para o cliente? Vai ser o requisito de usuário. Vão ser lá os meus requisitos que eu coleto diretamente com o usuário. Quando o meu usuário ele pega aqueles requisitos, ele consegue ter um entendimento do que está sendo pedido. E detalhada para o desenvolvedor. Detalhada para o desenvolvedor são os meus requisitos de sistema. Aqui eu vou ter uma informação aonde o meu desenvolvedor ele vai conseguir se orientar e ele vai conseguir, a partir desses requisitos, definir aquilo que precisa ser feito. Então, pessoal, o que diferencia requisito de usuário de requisito de sistema é o nível de detalhamento. Lembrando que ambos podem ser tanto requisito funcional como requisito não funcionais. Vamos ver as alternativas aqui, então. Apresentar os diagramas de interação relacionados aos requisitos contidos na especificação. Então, pessoal, um documento de especificação é um documento formal, é um documento oficial que vai ter ali as informações do limite do meu sistema. Ele vai me dizer ali quais são os requisitos que foram definidos e aquele documento vai ser utilizado ao longo de todo o meu processo de engenharia de requisito para que eu tenha alguma informação de tudo aquilo que foi concordado, como se fosse um contrato estabelecido entre o usuário e o desenvolvedor. Então ali eu vou saber tudo aquilo que eu vou fazer e posso saber inclusive aquilo que eu não vou fazer também. Então ele não vai apresentar diagrama de interação relacionado aos requisitos. Diagrama de interação é uma informação que não é clara para o usuário, então isso aqui não vai fazer parte do meu documento de especificação. Conter os requisitos não funcionais pertinentes ao problema a ser resolvido. Então, pessoal, documento de especificação, vou colocar aqui para vocês, para não esquecer mais. Documento de especificação, ele na verdade ele é um documento formal. Por que é um documento formal? Porque ele é realmente um artefato onde eu vou colocar ali todos os meus requisitos que foram levantados. E os meus requisitos podem ser o quê? Requisitos funcionais e requisitos não funcionais. Então, pessoal, aqui dentro tem tanto os funcionais quanto não funcionais. Ele deve conter os requisitos não funcionais? Deve sim, pessoal. Não só os não funcionais, como também os requisitos funcionais. Conter instruções detalhadas sobre o sistema que deve fazer e como ele deve ser implementado. Aqui, pessoal, um requisito, ele sempre vai definir o que vai ser feito. O requisito ele não vai responder o como que você vai fazer. O como vai depender do desenvolvedor, vai depender do desenvolvedor entender aquele requisito, entender aquela especificação e determinar como que ele vai implementar. Então, já que o documento de especificação ele contém todos os requisitos que foram levantados para aquele sistema, ele vai definir no máximo o que o sistema deve fazer. Agora, ele nunca vai definir o como vai ser feito, porque isso já é um nível muito mais baixo. Isso aqui, na verdade, vai depender, inclusive, de cada programador, da forma que aquele programador trabalha. O como pode ser feito de diversas formas por diferentes pessoas. Alternativa D diz que ser descrito em uma linguagem matemática formal, facilitando o entendimento do cliente, que geralmente não é um especialista técnico. E aí, pessoal, essa questão cai em contradição. Se ele está dizendo que tem que ser escrito em uma linguagem matemática formal, como é que isso vai facilitar o entendimento do cliente? O cliente, muitas vezes, ele tem dificuldade para entender a própria UML, agora imagina para entender uma descrição em linguagem da matemática formal. Na verdade, até existe realmente um método que trabalha com matemática formal. A gente viu no nosso primeiro módulo de engenharia de software. Qual que é esse? É o método formal, que ele é uma metodologia que o objetivo dele é ser a prova de falhas. Então, ele faz uso de notação matemática para poder garantir, através de provas matemáticas, que aquilo não tem nenhuma falha, que aquele requisito ele é validado matematicamente. E ele utiliza, inclusive, uma linguagem matemática formal. Só que um dos grandes falhas dessa metodologia foi a dificuldade em um cliente conseguir entender aquilo que está sendo falado. Então, essa questão aqui, ela própria se contradiz, não tem nada a ver com um documento de especificação. Definir os recursos responsáveis por implementar as funcionalidades. Pessoal, mais uma vez, documento de especificação, a gente tem que saber que ele é um documento formal. Pensa nele como se fosse um contrato. Então, ele tem que existir, eu tenho que pegar aquele documento e tenho que entregar para o meu cliente. Agora, eu não vou definir ali dentro quais que são os recursos que vão implementar aquelas funcionalidades, porque isso é dinâmico. Isso vai depender lá quando eu estiver implementando aqueles requisitos. Dentro do meu documento vai conter só quais são os requisitos, tanto requisito funcional como requisito não funcional. Existe uma outra definição também, que são os requisitos de domínio. Na verdade, é o seguinte, um requisito de domínio ele é um requisito que está tão ligado à regra de negócio, ele é tão especializado naquele caso, que ele vai servir apenas para aquela aplicação. Então, eu não digo nem que é um requisito funcional ou um requisito não funcional.
eu digo que é um requisito de domínio, porque ele vai servir apenas para aquele caso. Um exemplo disso, imagina uma empresa que trabalha com previdência. E aí, essa empresa de previdência, ela vai ter lá um cálculo de previdência que vai ser específico para ela. É uma previdência privada, então ela tem lá o cálculo específico. Esse cálculo só vai valer para essa empresa, só vai valer para aquele sistema que está sendo desenvolvido. Então, nesse caso, esse é um requisito tão forte, tão ligado à regra de negócio daquela empresa, que ele é classificado como um requisito de domínio. Não é o caso aqui. Aqui, quando a gente fala requisitos, a gente está contemplando todos. Dentro do documento de especificação, ele teria todos, tanto os requisitos funcionais quanto os não funcionais, e os requisitos de domínio, se fosse o caso. Isso aqui é só para vocês saberem que existe também essa outra opção. Então, vamos encerrar por aqui. A resposta é a alternativa B. Um documento de especificação ele vai conter os requisitos não funcionais. E vamos parar por aqui para essa aula não ficar muito grande. A gente continua a seguir.